Vamos para mais uma aula? Vamos à série Eu Vou Passar. Episódio de hoje, acentuação gráfica. Importância das regras de acentuação gráfica. Conhecem essa personagem? Maquiavel? Notem o que implica a palavra, a colocação de um acento gráfico. Mas que bem! Temos aqui essa tirinha humorística, né? Só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Né? Só os cágados. Mas que bem. Aqui tem uma observação, né? O verbo tem deveria ter acento circunflexo, né? Daqui a pouco nós vamos ver por quê, ok? Depois aqui também, né? Se não fosse o acento, sanga funda, estrada dos maricás. Mas que bem. Né? Então vamos lá então, pessoal. Por que é que existem as regras de acentuação gráfica? Primeiro, por uma questão de padrão do idioma, no tocante à pronúncia das palavras. Como assim? Eu vou colocar aqui para vocês algumas palavras inventadas, tá? Algumas palavras que foram criadas. Em princípio, elas não existem. Se existirem, foi uma mera coincidência, ok? Diante dessa palavra aqui, como é que vocês a pronunciariam? Quando, quando eu coloco essa palavra aqui para os alunos, a maioria, é claro, tem alguns que discordam, né, quanto à pronúncia, mas a maioria, uns 90% dos alunos, leria catiga. E essa palavra aqui, como é que a maioria leria? A maioria leria atocali. E essa aqui, botago. E essa aqui, mogagem. E esta aqui, litratens, certo? Então eu sei que alguns de vocês podem ter pronunciado de maneira diferente. Ah, Denis, eu pronunciei cátiga ou catigá. Eu pronunciei atocali, atocalê ou atocali, né? Eu pronunciei litratens. Eu concordo que alguns de vocês podem ter respondido assim, certo? Mas quando eu coloquei essas questões para todas as aulas, né, com as quais eu trabalhei, a enorme maioria pronunciava desta forma, certo? Por que isso? Porque esse é o padrão na língua portuguesa. Eu não sei se vocês se deram conta, né, mas grande parte das palavras em língua portuguesa é paroxítona. Então, as paroxítonas, elas dominam o maior número de palavras em língua portuguesa, certo? Depois nós temos as oxítonas e, por fim, as proparoxítonas. Vocês nunca se perguntaram do porquê do número de regras referente à acentuação gráfica? Qual é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas, certo? Só tem uma regra. Depois das oxítonas, nós temos 5 regras. A, E, O, Em e Ens. E as paroxítonas, nós temos 13 regras, certo? Então, notem que o número de regras de acentuação gráfica é relativamente proporcional ao número de palavras no idioma. Por quê? Por que as paroxítonas dominam? Porque é um padrão no nosso idioma. Se vocês olharem para as palavras ao redor e as pronunciarem, né, vocês vão confirmar isso. Por exemplo, chuva, parede, teto, carro, bola, unha, cabelo, sapato, cadarço, camisa, jaqueta, meia, porta, vidro, certo? Ventilador, uma oxítona, óculos, uma proparoxítona, mas a enorme maioria é paroxítona, certo? Então, o padrão da língua portuguesa é as palavras serem paroxítonas. Quando não forem, o acento gráfico indicará a tonicidade diferente. Entenderam, pessoal? Então, essa é a primeira justificativa das regras de acentuação gráfica que nós vamos estudar agora. A segunda justificativa, por uma questão de sentido, de semântica. Como assim? Notem que, dependendo do acento gráfico, haverá um ou outro sentido às frases, às palavras, né? As palavras, as frases por causa das palavras. Então, nessa frase aqui, ele vai por ali. Nós temos aqui uma preposição, né? Está se indicando para onde a pessoa vai. Se colocarmos o acento, ele vai pôr ali, ele vai colocar algo ali, certo? Ela não pode sair sem acompanhante. Então, aqui sem acento, né, nós temos o verbo no presente do indicativo. Se colocarmos o acento, vamos estar indicando o pretérito perfeito, já mudou-se o sentido da frase. Ela não pôde sair sem acompanhante. Um outro exemplo. Que poder detém esses jovens? O verbo deter aqui está sendo tomado no sentido de parar, né, de frear. Que poder freia esses jovens? Que poder para esses jovens? Se colocarmos o acento circunflexo, que poder detém esses jovens? Eu quero saber qual poder esses jovens possuem. Entenderam, pessoal? Então, porque agora, no plural, está se referindo a jovens, né? Que poder esses jovens detêm, ou seja, que poder esses jovens possuem. Compreenderam, pessoal? Então, a acentuação gráfica, ela se torna importante, torna-se relevante sabê-la justamente por isso. Ok? Tranquilos? Bom, aqui nós temos todas as regras de acentuação gráfica, uma visão panorâmica de todas elas, tá? Tu podes decorar isso aqui, ou tu podes compreender isso aqui, certo? A palavra conhecimento rima com sofrimento e não é à toa. Para conhecer, tu tens de sofrer. Conhecimento é sofrimento, é padecimento.
certo? É claro que nós, professores, fazemos aqui, às vezes, malabarismos, né, para que vocês compreendam, sofrendo menos, mas não adianta nada. O sofrimento faz parte do conhecimento, faz parte do crescimento, certo, pessoal? Então, a evolução se dá mediante essa dificuldade, ok? É no obstáculo que nós evoluímos, certo? Certo, pessoal? Tranquilos? Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, ó, eu tento contemplar os dois tipos de alunos, ou melhor, os dois tipos de pessoa que existem, né? Existe aquela pessoa que gosta, que tem uma visão pragmática sobre a vida. Vamos especificar aqui no tocante às regras de língua portuguesa. Existem aqueles alunos que preferem a regra. Denis, me dá a regra que eu vou decorar. Isso aí é suficiente para eu passar? É. Ah, então tá bom, eu vou decorar. Ok? E é mais pragmático, é mais prático. E existe aquele tipo de aluno que quer saber o porquê das coisas. Ok? Eu sou meio assim, eu quero saber o porquê das coisas, sou meio curioso, né? Quando eu entendo o porquê das coisas, fica mais fácil de eu memorizar. E outra, eu compreendendo o porquê das coisas, sobra espaço no meu HD para eu acumular aquelas informações, né? Porque há diferença entre informação e conhecimento, certo? Então eu vou reservar justamente o espaço no meu HD para as informações, eu tentando compreender a mecânica da coisa, o processo interno que rege determinada lei, determinada regra, fica mais fácil. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá, então. Vou tentar contemplar esses dois tipos de aluno. Aquele que gosta das regras, que é mais pragmático, e aquele que quer também saber o porquê das coisas. Ok? Tranquilos? Vamos lá, então. Então, aqui nós temos uma visão panorâmica de todas as regras da língua portuguesa e nós vamos vê-las uma a uma, certo? Bom, antes de nós entrarmos nas regras de acentuação gráfica, faça mistério ter alguns conhecimentos prévios. Primeiro, tu tem que saber o que é o ditongo e o que é o hiato, certo? O que é o ditongo? É o encontro de uma vogal e de uma semivogal ou semivogal mais vogal na mesma sílaba, ok? Por exemplo, cai, preste atenção na pronúncia. Cai, pau, paz, mágoa, mágoa. Perceberam? Então nós temos aqui uma vogal com um som mais intenso e outra menos intenso. Uma vogal com som mais forte e outra com som mais fraco. Essa com um som mais fraco é a semivogal. Então o que é o ditongo? É uma vogal e uma semivogal ou vice-versa numa mesma sílaba. Cai, pau, paz, mágoa, certo? E o que é o hiato? O hiato é o contrário do ditongo, certo? O hiato é separação de duas vogais, ok? Uma em cada sílaba. Então veja a diferença de pronúncia. Cai, caí, pau, baú, paz, país, mágoa, magoa. Perceberam, pessoal? Então, simplificando para vocês, tá? Ditongo, duas vogais juntas, hiato, duas vogais separadas, tá? Coloquei ali entre aspas duas vogais juntas porque ao pé da letra isso não existe, né? Estudando a fonologia, nós vemos que não existem duas vogais da mesma sílaba, mas aqui na acentuação gráfica, para vocês compreenderem o que vai vir a seguir, né? E essa dica aqui simplifica. O que é o ditongo? Duas vogais juntas? O que é o hiato? Duas vogais separadas. Certo, pessoal? Então, um é o casamento e outro é a separação. Beleza? Tranquilos? Tu tem que saber o que é ditongo e o que é o hiato. Então, quando eu falar ditongo, opa, duas vogais juntas. Hiato, opa, duas vogais separadas. Beleza? Tranquilos? Depois, o que mais tu tem de saber? Pré-requisito. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Tu tem de saber o que é uma monossílaba, o que é uma dissílaba, o que é uma trissílaba e o que é uma polissílaba. A própria palavra já diz tudo. Monossílaba, uma sílaba só. Dissílaba, duas, trissílaba, três e polissílaba mais do que três. Certo? Aqui é meio tranquilo, né? Então, monossílaba, eu, pó, lá. Dissílaba, dedo, unha, boca, pele. Trissílaba, parede, janela, piada. Polissílaba, mortalidade, incompletude e assim por diante. Tranquilos, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então. Depois, tu tem que saber também a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, certo? E o que é sílaba tônica? É aquela sílaba mais forte. E o que é a sílaba átona, né? Em oposição à tônica, nós temos a sílaba átona. É aquela sílaba mais fraca. Então, dependendo da posição que a sílaba tônica estiver na palavra, ela poderá ser uma oxítona, palavra cuja sílaba tônica, sílaba mais forte, é a última, levou, canal, deixar. Paroxítona, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, parede, espelho, carro é o padrão em língua portuguesa. E proparoxítona, palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, tímido, árvore, trânsito e assim por diante, certo? Então, simplificando para vocês, oxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a última, certo? Eu já tive alunos que
aprenderam o seguinte adendo. Eu aprendi que a oxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a primeira. Pessoal, é a última da esquerda para a direita e a primeira da direita para a esquerda, né? Então, dá na cabeça dá-lhe é a mesma coisa. Beleza? Tranquilos? Então, por exemplo, nós temos a palavra animal. Como é que eu pronunciaria essa palavra? Será que eu falaria animal, animal ou animal? É claro que eu pronunciaria animal, certo? A entonação é mais forte nessa última sílaba. Paroxítona, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Como é que eu pronunciaria essa palavra aqui? Camisa, camisar ou camisa? A pronúncia é camisa. A sílaba tônica é a segunda, certo? Proparoxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, têmpora. Tranquilos, pessoal? Então, isso aqui é a base, é o básico que vocês precisam saber, é o pré-requisito para o que vem agora. Beleza? Agora, uma dica para vocês. Como identificar a sílaba tônica de uma palavra? Vou dar algumas dicas para vocês, tá? Tem alguns alunos que ainda têm essa dúvida, ok? Primeira dica. Se a palavra for acentuada graficamente, será onde houver o acento, tá? Então, qual é a sílaba tônica de mecânico? É no K, né? De órfão, é no OR. De crânio, é no CRã. Tá? Primeira dica. Segunda dica, chamar a palavra, ou seja, gritá-la, né? Faz de conta que Lembra quando vocês eram crianças, que vocês estavam na rua, que a mãe dizia, Denis, passa para dentro, Paula, tá? Fecha a porta. Então, olha só, imaginem que o nome do teu filho é Cabelo. Cabelo! Então, olha só, quando nós gritamos a palavra, nós nos detemos naturalmente na sílaba mais forte. Por exemplo, cabelo, camisa, janela, total, somente. Entenderam, pessoal? Então, essa é a segunda dica, é chamar a palavra, ou seja, gritá-la. É claro que no dia do concurso não vai se fazer isso, né? Evidentemente. Tu vais treinar bastante, vais gritar bastante na tua casa, né? Para que quando chegar no dia do concurso não precise fazer isso, certo? Mas se precisar fazer, pede licença lá, chama o fiscal, vai ao banheiro e grita lá, né? Ele só vai estrear. Beleza, pessoal? Então, o cabelo, a cibatônica, é a paroxítona. Aqui também. Aqui é uma oxítona e aqui é uma paroxítona. Beleza, pessoal? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, né? Se não for acentuada graficamente, olha bem. Se a palavra for acentuada, é onde houver acento gráfico. E se ela não for acentuada? Uma dica para vocês, uma outra dica. Basta colocar um acento gráfico na palavra, mesmo que ela não seja acentuada, tá? Por exemplo, temos essas palavras aqui. Onde é que eu colocaria um acento gráfico na palavra canudo? Nenhuma delas tem acento gráfico, tá? Mas se eu fosse colocar um acento gráfico numa delas, em qual parte eu colocaria na palavra canudo? No A, no U ou no O? Colocaria no U, né? Então é ali a sílaba tônica. Temos aqui uma paroxítona. E na palavra imortal, onde é que eu colocaria o acento gráfico? No I, no O ou no A? Evidentemente, colocaria no A, né? Imortal. Então é ali a sílaba tônica. Entenderam, pessoal? Realidade. Colocaria no da, é ali a sílaba tônica. Conscientemente. Não é no em, né? Conscientemente, de consciência. Colocaria a sílaba tônica, colocaria um acento gráfico aqui. Então é aqui a sílaba tônica. E na palavra facilidade, colocaria aqui no da, então é aqui a sílaba tônica. Entenderam, pessoal? Então essa dica aqui eu acho que é mais adequada para vocês, né? Beleza? Certo? Tranquilo? Tá aí, como é que isso cai em concurso, Denis? Será que isso cai? Essa é uma informação muito básica. Em princípio, isso não cai em concurso. É. Então, dá uma olhadinha nessa questão aqui da Polícia Civil, né, feita pela antiga FDRH. A FDRH era uma secretaria do governo Rigoto, e aí, como o governo estava cambaleando, né, nas contas, teve de fechar algumas secretarias, a FDRH fechou. Curiosamente, quando havia FDRH, não havia Fundatec. Quando começou a haver Fundatec, a FDRH não existia mais. Então, eu desconfio de que seja a mesma banca, porém com outro nome, certo? Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, FDRH. Né? Por quê? Porque a Fundatec cobra as questões tais quais eram cobradas pela FDRH. A Fundatec assim, ó, é um espelho da FDRH. Se procurarem provas antigas da FDRH, né? Então vocês vão confirmar essa minha teoria e essa minha suspeita, né? Eu acho que é a mesma banca. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então vamos lá, vejam bem o comando. Dentre as alternativas abaixo relacionadas, qual delas apresenta o par de palavras em que as respectivas sílabas tônicas estão corretamente sublinhadas? Olha só, está pedindo para eu identificar qual é a sílaba tônica dessas palavras. Letra A, jamais. Opa, é aqui a sílaba tônica, né? Mas já em linguagens, não é o lin, linguagens. É linguagens. Se fosse o lin, deveria ter acento, porque seria uma proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. Beleza? Tranquilos? Na letra B, primeiramente, pessoal, então a letra A não é. Na letra B,
primeiramente, não existe, né? Isso aqui é uma anomalia. No máximo seria até urá, a sílaba tônica, sendo uma proparoxítona. A sílaba tônica, primeiramente, é no men. Folclorista, está certo. Então, não é a letra B também. Letra C, pernambucano. Será que é no bu a sílaba tônica? É evidente que não, né? Senão seria uma proparoxítona e deveria ter acento gráfico, né? A sílaba tônica é no can, pernambucano, certo? E a palavra interditos? Não é interditos, é interditos, certo? Então está errada também. Letra D, Denis, malfadado, talvez. Pessoal, é outra palavra que é uma anomalia, porque no máximo em língua portuguesa, só até o Fá seria a sílaba tônica da direita para a esquerda. Seria uma proparoxítona, né? Aqui nós temos uma paroxítona, malfadado. Pesquisador está correto. Então não é a letra D, por eliminação, resposta correta, a letra E. Lexicografia. Eu divido o I do A, tá, pessoal? Afinal, beleza? Tranquilos? Certo? Então, não menospreze essa parte aqui, essa parte teórica, introdutória, porque já foi cobrada numa prova de Polícia Civil, né? Nível superior, hoje. Depois, a próxima aqui também da FDH, né? Para escrivão. Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta o par de palavras que são polissílabas, mais de 3 sílabas, e paroxítonas? Sílaba tônica é a penúltima. Então, a palavra, além de ter mais de 3 sílabas, tem de ser paroxítona. Sílaba tônica na penúltima sílaba. Na letra A, complexo, temos 3 sílabas? Temos 3 sílabas, certo? Ela não pode ser a letra A, porque tem 3 sílabas complexo. Então, o par de palavras, as duas têm de ser polissílabas e paroxítonas. Complexo é paroxítona, beleza, mas não é polissílaba, é trissílaba. Disciplinar não é paroxítona, é oxítona, certo? E é polissílaba. Bateu, é polissílaba, mas não é paroxítona. Então, a letra A está errada. Letra B, fiasco é uma trissílaba, então já está fora, mas é paroxítona. Vocabular é uma polissílaba, mas é oxítona. Está fora. Sílaba tônica é lar, vocabular, ok? Está fora também. Geralmente os alunos marcam letra C, esperança e desenvolvimento, certo? E é essa aqui mesmo a resposta correta. Tranquilos? Então, uma questão que o aluno só vai errar se der uma bisonhada, né? Se por distraído, né? Na pressa ali, às vezes na ansiedade, o aluno erra. Mas é bem tranquilo. Esperança, desenvolvimento, duas paroxítonas e ambas possuem mais do que 3 sílabas. Mas, Denis, eu pensei que fosse a letra D. Bibliotecas é polissílaba e é paroxítona. Concordo contigo. Mas gramatical é uma oxítona. A sílaba tônica é cal. Gramatical, eu não falo grammatical. Entenderam? Por isso que não é a letra D. E a letra E também não é, né? Porque a primeira satisfaz o que o comando pede, mas a segunda não. A segunda é trissílaba e não polissílaba. Beleza, pessoal? Tranquilos? Certo? Próxima questão, uma mais atual que da objetiva. Assinalar a alternativa que apresenta uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona, respectivamente. Letra A é a resposta correta. Abacaxi, a sílaba tônica é o I, né? Abacaxi, 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 abacaxi. Então é o I, a sílaba tônica, certo? Hífen é uma paroxítona e técnico, uma proparoxítona. Beleza, pessoal? Tranquilos? Próxima questão. Assinar a alternativa que apresenta a palavra paroxítona. Então, olha bem, uma questão já bem atual da Fundatec, né? Paroxítona. Digital é oxítona. Época é uma proparoxítona. Formação é uma oxítona. Arcaico é a nossa resposta correta, ok? O até é uma oxítona. Até. Beleza? Tranquilos? Próxima questão. Sobre as palavras conjugação e frenética. É possível afirmar o quê? Ambas que são oxítonas? Conjugação, ok. Frenética? Não é, né? É uma proparoxítona. Então, a primeira é uma oxítona e a segunda é uma proparoxítona. Resposta correta, letra D, de Dinamarca. Beleza? Tranquilos? Próxima questão aqui da Legale. Conforme as regras de acentuação gráfica e acentuação tônica, assinale a alternativa incorreta em relação à classificação das palavras do texto. Oceânico e Guiné não compartilham a mesma classificação quanto à acentuação gráfica? Vejam bem, o comando pede a incorreta, certo? Então destaquem lá, circulem essa palavra, risquem, ele sublinhem com vermelho, ele quer a incorreta. Oceânico e Guiné. Oceânico é uma proparoxítona, Guiné é uma oxítona. Não compartilham a mesma classificação quanto à acentuação gráfica? Tá certo. E o comando pede é incorreto. Então, essa letra A está certa, não é essa a resposta correta. Histórica é proparoxítona? Está certo também. Letra C, fenômenos só é proparoxítona se estiver no plural? Errado, né?
No singular também é proparoxítona, ok? Está é uma oxítona, então está certa. A letra A, letra B e letra D estão certas. A que está incorreta aqui é a letra C, que diz que fenômeno só é proparoxítona se estiver no plural, e isso não corresponde à realidade, né? Fenômeno também é proparoxítona. Beleza, pessoal? Tranquilos? E agora uma pergunta para vocês. Essa palavra tem acento? E aí? Tem acento? Melancia? O que que vocês acham? Pergunta. Agora vou pegar outras palavras. Qual dessas palavras abaixo é acentuada? Papel, abacaxi, melancia, cafezinho e somente. Qual dessas palavras é acentuada? Vocês diriam que algumas? Todas? Nenhuma? Resposta: todas são acentuadas. E também nenhuma é acentuada. Ué, como assim, Denis? Todas são acentuadas tonicamente e nenhuma é acentuada graficamente. Certo, pessoal? Como assim, Denis? Já vou te explicar. Se vocês pegarem o dicionário, vocês vão ver, vocês procurarem o verbete acentuar, o que que vocês vão encontrar? Número um, o que que é acentuar? Qual é a primeira acepção deste verbete? Emitir uma sílaba com mais proeminência que as vizinhas. Então, quando eu falo vidro, eu emito uma sílaba com mais intensidade, com mais proeminência que as outras. Vi. Entenderam, pessoal? Este é o acento tônico. Depois, o que que é acentuar? Colocar acento gráfico. Então, nós temos dois tipos de acento. Nós temos o acento tônico ou prosódico, certo? Que é aquele que recai na sílaba mais forte de uma palavra. Por exemplo, imortal tem um acento tônico, não tem acento gráfico, mas tem acento tônico ou prosódico. Parede, ure, é a sílaba onde se encontra um acento tônico ou prosódico, não tem acento gráfico. Árvore. Opa, árvore já houve a coincidência de, na mesma sílaba tônica, haver também um acento gráfico. Entenderam, pessoal? Então, compreender o que é o acento tônico ou prosódico, então, praticamente todas as palavras da língua portuguesa, existe uma pequena exceção que não é acentuada tonicamente, tá? Mas grande parte das palavras é acentuada tonicamente. Então, o acento tônico ou prosódico é aquele, né, em que a sílaba tem mais proeminência na sua enunciação, ok? É aquela sílaba mais intensamente pronunciada do que as vizinhas, ok? E o acento gráfico? Já sabes o que é, né? É a indicação da sílaba tônica na escrita através de sinais gráficos, dos acentos, né? Acento agudo, circunflexo, beleza? Tranquilos? Certo? Então, nós temos diferença entre acento tônico ou prosódico e o acento gráfico, certo? Tá, Denis, e como é que isso aí pode ser cobrado de mim? Pessoal, olha bem, prestem bem atenção ao que eu vou passar para vocês, tá? Nós vamos ver muitas informações, tá? E não somente na parte de acentuação gráfica, em verbos, orações e conjunções, enfim. Essa dica que eu vou te dar agora, tu aplica em qualquer matéria e em qualquer informação, tá? Em qualquer conhecimento, tá? O que que acontece? Tu vais priorizar, durante a aula, eu vou te indicar aquilo que é mais importante. Tudo assim, ó, que é mais, que é top, que não cai, despenca nos concursos, ok? Ao mesmo tempo, vou te indicar aquilo que cai razoavelmente e vou te indicar aquilo que não tem caído, certo? Que já caiu assim, uma vez que outra. Entenderam, pessoal? Então, o que acontece? É como se fosse uma célula. Temos o núcleo, o citoplasma e o retículo, né? O retículo endoplasmático, aquela visão mais superficial. Então, nós temos as informações nucleares e tu, assim, ó, tu vai te virar para aprender, tá? Depois temos as informações citoplasmáticas, aquela intermediária ali, né? Que depois de dominada a nuclear, tu vais focar essa citoplasmática, essa segunda, e depois tu tens aquela mais periférica, que é em gradação, né? É a terceira mais importante, que quase não cai em concurso. Então, nós temos a informação nuclear, a informação secundária e a informação terciária. Essa aqui é bem terciária, tá? Eu vi assim, ó, eu trabalho há muito tempo, mais de 20 anos com concurso público, e já vi, sei lá, umas mais de 1.000 questões de acentuação gráfica, e me lembro de umas três cobrando isso aqui, tá? Tá, Denise, como é que isso pode ser cobrado de nós? Eu vi, por exemplo, a FAURGS cobraram, eu não me lembro da questão, mas era mais ou menos assim. Qual das palavras abaixo não é acentuada? Então, olha só, qual está perguntando não é acentuada? O aluno olha essa questão, fica em dúvida, chama o fiscal. Né? O fiscal, acho que tem uma coisa errada com esse comando aqui. Esse comando deveria pedir qual é acentuado, só tem uma com acento. Aí o fiscal diz assim, olha, me desculpa, mas eu sou responsável somente pela parte da ordem aqui, né? Para manter a ordem no recinto, né? Para que vocês façam uma prova de maneira que um não cole do outro e nenhum atrapalhe o outro. Essa parte aí depois tu entra com recurso. Né? Anota aí o que tu achar
Se tu achares melhor, e se tu discordares, tu entra com recurso depois. Aí tu olha essa palavra, pá, cara, qual das palavras não é acentuada? Né? Lápis tem assim, pô, tem um monte aqui que não é acentuada. Prêmio, me, até, e política não é acentuada. Pessoal, a resposta correta é a letra C. Por quê? Olha só, quase todas as palavras da língua portuguesa têm acento tônico ou prosódico. O comando não especificou qual o tipo de acento é. Agora, uma dica para ti. Mesmo que o comando não especifique o tipo de acento, tu vais tratá-lo como acento gráfico, tá? Esta tem sido a tendência, ok? Então, como eu disse, uma informação como essa é muito rara, certo? É raríssimo. Então, tu vais focar em outras informações, sobrando tempo, tu vais focar nessa aqui, porque essa aqui quase não cai, ok? Então, quanto mais espaço tu liberar no teu HD, também melhor, né? Mas é um risco que tu corres. Eu prefiro o seguinte, é melhor eu saber e não cair do que cair e eu não saber. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então, quase todas as palavras da língua portuguesa têm acento tônico ou prosódico. Uma pequena parcela não possui. Os artigos, os pronomes oblíquos átonos, algumas preposições monossilábicas e algumas conjunções, certo? Então, esse tipo de questão aqui é muito raramente cobrado em concursos, ok? Eu vi 2 ou 3 só nesses 20 anos aí, né, em que eu leciono para concursos públicos, beleza? Tá, Denis, mas me mostra uma questão aí, como é que isso pode ser cobrado numa questão? Aqui já tem um exemplo, tá? Eu não me lembro muito bem das palavras que a FAURGS usou, mas o comando era esse aqui, certo? E o aluno já fica ali confuso, né? Ué, não é acentuada? Mas temos aqui, vou te mostrar uma questão que a UFPEL cobrou, né? Ah, Denis, mas eu estou me preparando para a Polícia Civil, ou estou me preparando para a Brigada Militar, ou estou me preparando para um outro concurso qualquer, cuja banca não é a UFPEL. Pessoal, olha só, deixa eu te contar uma coisa, tá? Eu prefiro pecar por excesso. Eu prefiro que tu te lembres de mim no dia da prova do que da minha mãe. É óbvio, certo? Então eu prefiro que tu reclames de muita munição na batalha do que pouca munição. Então o que vai acontecer? Eu vou te passar tudo que eu sei que já caiu e que poderá cair em concursos. E aí quem vai determinar a ordem de importância vamos ser nós dois, porque eu tenho a prática e tu vais. Eu tenho a prática da docência, né, de ver o que as bancas cobram, e tu vais treinar depois e vai confirmar isso aí, ok? Então, quem vai determinar a importância o nível dessas questões, primário, secundário, terciário, seremos nós, tá? Eu aqui te explicando com a minha experiência e tu confirmando isso através do fazimento de exercícios. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso aí. Aí o que acontece? Tá, Denis, o FPEL não vai fazer, eu não vou trabalhar, eu não vou prestar um concurso cuja banca seja o FPEL. Pessoal, olha só, deixa como eu te disse agora há pouco, é melhor eu saber e não cair do que cair e eu não saber, tá? O que acontece? Dificilmente as bancas mudam os assuntos a serem cobrados em prova. Então, classe gramatical, acentuação gráfica, função sintática, pontuação, regência verbal, regência nominal, crase, né? Orações e conjunções, verbos. Então, elas mantêm esse padrão quanto ao assunto, quanto ao tema a ser cobrado. Então, o que que elas fazem? Dificilmente elas alteram o tema. O que elas fazem? Elas alteram a forma de se cobrar a mesma informação. Entenderam? Então, elas vão continuar cobrando sustentação gráfica, mas elas podem cobrar de uma maneira diferente. Então, é para isso que tu está sendo preparado, ok? Então, eu prefiro que tu te lembres de mim do que da minha mãe no dia da prova. Vejam só essa questão. Prestem atenção aquela penúltima assertiva ali. As palavras manhã, também e excepcional possuem o mesmo acento tônico? Che, não é qualquer aluno que acertaria isso aqui com convicção, né? Um aluno tradicional diria assim, ó, peraí, manhã tem acento no A, também tem acento. Excepcional não tem, é falso isso aqui. Não, ela é verdadeira. Todas elas são oxítonas. Notem que o comando delas fala o seguinte, ó, possuem o mesmo acento tônico? Sim, possuem o mesmo acento tônico. Todas são oxítonas, certo? Só que quando vocês escutam a palavra acento, vocês associam com acento gráfico. Entenderam? E uma dica para vocês: mesmo que o comando não especifique qual tipo de acento, se o comando mencionar acento, tu vais tratar como acento gráfico, porque essa tem sido a tendência, tá? Mas fica aqui a dica para vocês, ok? Quase não cai. Eu vi umas três questões, quando muito, cobrando essa informação. Ah, se é tão pouco assim, eu não vou estudar, não vou perder tempo com isso. Ônus e bônus teus, tá? Então, como eu te disse, eu prefiro que tu te lembres de mim do que da minha mãe no dia da prova. Beleza? Tranquilos? Fim aí da primeira parte, vamos para o segundo episódio? Bora lá?